A odontologia se mostra a cada dia uma ciência repleta de pesquisas e, consequentemente, surgem conceitos, técnicas e materiais de última geração. Enquanto há anos atrás novidades demoravam a chegar, hoje conceitos novos surgem frequentemente. Isso sem falar nos implantes, que se tornaram a forma mais prática e funcional de repor os dentes perdidos. Com o objetivo de orientar e esclarecer a população, contamos com a participação especial da odontóloga a doutora Maristela Lobo, ela que é pós-graduada e professora dos cursos de pós-graduação em implante e estética. O assunto agora é reabilitação oral. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Mariana. Obrigada pelo convite. Vamos começar entendendo o que é uma reabilitação oral. Bom, uma reabilitação oral é composta por uma série de procedimentos e técnicas que nós, cirurgiões dentistas, aplicamos no paciente no sentido de devolver a saúde, a função e a estética ao sorriso desse paciente. Doutora, quais os procedimentos envolvidos em uma reabilitação, pensando na questão funcional e estética? Tudo isso vai depender da necessidade do paciente, mas de uma forma geral, nós sempre iniciamos por uma adequação do meio bucal, a gente chama assim, é um termo técnico, mas falando de uma forma simples, para que as pessoas possam entender, é simplesmente devolver inicialmente a saúde para aquele paciente, para que ele tenha condições de receber qualquer tratamento restaurador. Aí a gente vai para uma ortodontia, que é o alinhamento dos dentes com os aparelhos dentários, podemos utilizar também procedimentos restauradores para devolver dentes brancos ou devolver a forma dos dentes. E os implantes, nesse sentido, são as últimas ferramentas que a gente utiliza para devolver os dentes que estão ausentes. Então, na maioria dos casos, o que a gente faz mesmo é fazer um planejamento muito minucioso de um determinado caso e estabelecer quais são os passos que a gente vai utilizar. A isso a gente dá o nome de sequência de tratamento. Então, quando a gente define a sequência de tratamento, é como se a gente tivesse um script bem formuladinho e para que a gente chegue num resultado final ótimo, é muito importante ter esse script já formulado antes. Como a doutora comentou sobre os implantes dentários, quando eles são corretamente indicados? Existem diversas situações clínicas onde os implantes dentários estão indicados. Essas vão depender muito do que o paciente necessita, né? Mas os implantes dentários hoje são considerados a terceira dentição, ou seja, eles estão indicados quando existe uma ausência de um dente ou de mais dentes. E o implante, ele é uma ferramenta muito bem utilizada, quando bem indicada, porque existem implantes que estão sendo indicados de forma errônea. E hoje, nos dias de hoje, nós estamos consertando problemas de pessoas que colocaram implantes há muitos anos atrás, sem qualquer indicação, sem qualquer planejamento. E então, se o implante for bem indicado, ele se torna uma ferramenta fantástica para devolver àquela pessoa a função, saúde e estética de sorriso. A doutora comentou sobre o planejamento minucioso. Na sua visão, qual é a importância do planejamento? O planejamento é a parte mais importante do tratamento dentário. É através do planejamento que nós determinamos o plano de tratamento, ou seja, quais são as necessidades daquele paciente, a sequência clínica de tratamento, que, como eu já havia falado, que são os passos clínicos de execução de um tratamento. E fazendo dessa forma, ou seja, um bom planejamento evita erros no decorrer do tratamento. Eu estou falando de uma reabilitação oral, é um tratamento relativamente longo. Então, vai variar de 1 ano a 2 anos. Se a gente puder diminuir a quantidade de erros que vão acontecer, e esses erros acontecem ou pelo erro da técnica, ou pelo erro do técnico, que somos nós, ou pela biologia, porque cada ser humano é único, ele vai responder de forma diferente ao tratamento. Então, se a gente puder controlar as variáveis técnica e técnico, a gente permite somente que a natureza faça o seu papel. Então, o planejamento nesse sentido é fundamental. Se você sabe onde você vai chegar no final, você traça uma linha reta e vai até lá. E tem um objetivo muito claro. Esse é o papel do planejamento. Isso que é o planejamento reverso? Determinar onde se quer chegar para depois detectar o início? Isso, exatamente. É como se, vou fazer uma analogia, é como se um arquiteto vai construir ou vai fazer uma obra, ele tem todo o projeto feito antes. Tudo que ele vai executar é determinado antes. Então a gente faz isso através do planejamento reverso.
Eu vislumbro o final, eu faço uma maquete do que vai ser o final. A gente faz isso através de uma técnica chamada enceramento diagnóstico. Então, se eu quero repor os dentes, eu vou fazer esse enceramento. Eu vou ter os meus dentes, um protótipo dos dentes que eu quero propor ao paciente. Fica fácil do paciente entender onde eu quero chegar. Fica fácil para mim vislumbrar o que eu tenho que fazer para chegar naquele objetivo. E o procedimento de implantação em si, ele é seguro? Sim, é bastante seguro. Tem pacientes que nos perguntam, têm dúvidas acerca da questão de se o implante, se existe rejeição do organismo ao implante. Tudo é muito claro já na literatura científica, não existe rejeição. O material utilizado nos implantes, que é o titânio, é um material comum na área da ortopedia, então todas as próteses de joelho, de quadril são feitas de titânio, que é um metal inerte ao corpo humano. O que acontece é que muitas vezes a indicação não está correta, a execução não foi correta, daí você vai somando os erros e no final tem aquela palavrinha que a gente evita falar e não quer conviver, que é o fracasso. Mas se a gente se planeja, indica bem, estuda, trata cada paciente de forma única, pouquíssimas vezes na vida a gente vai se deparar com essa palavra fracasso. Falando um pouco sobre os avanços tecnológicos, eu abri a nossa conversa falando sobre isso, que a odontologia se reinventa o tempo inteiro. Na sua visão, quais são as tendências odontológicas mundiais? Olha, a odontologia hoje é uma área da qual nós devemos nos orgulhar, é uma área que está crescendo bastante. É uma área de referência para muitas odontologias de outros países e busca sempre o avanço tecnológico no sentido de diminuir o desconforto do paciente, para que a gente seja cada vez menos invasivo, para que se façam cada vez menos cirurgias, para que se entenda a biologia do tecido e trabalhe esses tecidos ao nosso favor. Então, hoje, a área básica, que a gente considera área básica, que são as ciências mais elementares, como biologia, química, biologia molecular, elas estão sendo muito estudadas para que a gente possa utilizá-las na clínica. Então, entender como é que as células funcionam, como é que o osso pode ser, como é que a gente pode estimular o crescimento ósseo. Dentro de tudo isso, vem a odontologia estética. O anseio estético, a expectativa estética hoje é muito grande. Então, atendendo essa expectativa, também está sendo um objetivo da odontologia moderna. O Brasil é um dos países que mais realiza procedimentos odontológicos. É correto dizer que o Brasil é referência quando o assunto é odontologia? Sim. Que bom! Seria suspeita em dizer isso, né? Mas eu tenho viajado, eu tenho ido a congressos, eu tenho feito cursos fora e me orgulho de saber que a gente pratica uma odontologia bem objetiva, bem saudável, bem fundamentada na literatura. A gente propõe resultados bastante previsíveis aos nossos pacientes. Executamos isso de forma responsável e a gente consegue resultados muito bons, muito melhores do que a gente tem visto por aí. Doutora, muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo trabalho responsável, pela preocupação em orientar os pacientes e oferecer sempre um planejamento minucioso e muito correto. Parabéns, obrigada. Obrigada. Programa Vida e Saúde na TV, informação com responsabilidade para você.